Nunca imaginei que me tornaria viúva aos 34 anos, mas aqui estou eu, Carolina, sentada à mesa da cozinha às 7 da manhã, tentando preparar meu filho de 7 anos para a escola enquanto luto contra as lágrimas. Já se passaram 8 meses desde o acidente na construção que tirou Marcos de nós, mas às vezes parece que foi ontem. Os primeiros meses após a morte de Marcos foram um borrão de papelada, lágrimas e noites sem dormir. Honestamente, não sei como teria conseguido sem Sandra e João, meus sogros. Eles têm sido verdadeiros anjos, buscando Tiago na escola todos os dias para que eu possa me concentrar no trabalho. Passo na casa deles depois para pegá-lo e, toda vez, eles tentam me dar dinheiro. Sandra, de verdade, não posso aceitar, eu disse na semana passada, afastando o envelope que ela tentava enfiar na minha bolsa. Carolina, querida, nós queremos ajudar, ela insistiu, seus olhos gentis encontrando os meus. Sabemos que a seguradora pagou bem, mas sua família, deixe-nos fazer isso. Ela está certa sobre o seguro. A empresa pagou 1,5 milhão de reais após a morte de Marcos. Entre isso e meu trabalho como gerente de marketing, estamos nos virando bem financeiramente. Mas não é sobre o dinheiro com Sandra e João. É sobre o amor que eles nos mostram todos os dias. Se ao menos meus próprios pais fossem metade tão solidários. Mãe e pai sempre deixaram claro que minha irmã mais velha, Raquel, era filha de ouro, e agora estendem esse mesmo favoritismo aos filhos dela em detrimento de Tiago. O último fim de semana foi típico. Tiago estava animado para ver os avós, mas em 20 minutos minha mãe já estava reclamando das perguntas dele. Por que o relógio faz esse barulho? Tiago perguntou, apontando para o relógio de pêndulo antigo. Como ele funciona por dentro? Carolina, você não pode controlá-lo, minha mãe suspirou, revirando os olhos. Ele está sempre fazendo perguntas sobre tudo. Os filhos da Raquel nunca nos dão tanto trabalho. Meu pai concordou com um aceno, pegando seu notebook. Aqui, Tiago, por que você não joga uns joguinhos? Olha, baixei uns novos. Mas Tiago não queria jogos. Ele queria conversar, aprender, se conectar. Enquanto isso, os 3 filhos de Raquel estavam sentados no canto, completamente absortos em seus celulares, mal reconhecendo a presença de alguém. E meus pais viam isso como o comportamento ideal. Aprendi a morder a língua. Crescendo como a filha menos favorecida, me acostumei a essas comparações há muito tempo. Agora apenas balanço a cabeça e fico em silêncio quando eles elogiam a criação dos filhos de Raquel enquanto criticam a minha. Pelo menos eles ajudam ocasionalmente com Tiago, cuidando dele quando tenho reuniões tardias ou buscando se Sandra e João estão ocupados. Era para ser apenas mais um jantar de terça-feira na casa dos meus pais. Os sinais de alerta estavam lá desde o momento em que entrei. Minha mãe tinha feito minha lasanha favorita, o que ela geralmente só faz quando quer algo. Meu pai estava incomumente tagarela, perguntando sobre o trabalho, sobre Tiago, sobre tudo. Eles estavam preparando o terreno para algo, eu só não sabia o que. Então, Carolina, minha mãe disse cuidadosamente, cortando sua lasanha em quadrados perfeitos, estávamos querendo te perguntar uma coisa. Quanto foi o pagamento do seguro de vida do Marcos? A pergunta me atingiu como um tapa na cara. Quase engasguei com a água, completamente pega de surpresa por uma indagação tão direta sobre algo tão pessoal. Talvez tenha sido choque, ou talvez eu só estivesse cansada de guardar segredos dos meus pais, mas respondi honestamente. Cerca de 1,5 milhão, disse baixinho. O garfo na mão da minha mãe tilintou contra o prato. A cabeça do meu pai levantou tão rápido que pensei que ele pudesse se machucar. Eles me olharam como se eu tivesse acabado de anunciar que ganhei na loteria. Bem, minha mãe disse, colocando o garfo de lado deliberadamente, o que você está planejando fazer com todo esse dinheiro? Eu podia sentir o peso das expectativas deles me pressionando. Investi, expliquei, tentando manter minha voz firme. É para o futuro de Tiago. Sua educação universitária, talvez ajudá-lo a comprar um apartamento quando for mais velho. Marcos e eu sempre conversamos sobre. Mas isso é daqui a anos, meu pai interrompeu, acenando com a mão dismissivamente. Você deveria estar pensando no presente, Carolina. Em você mesma e na sua família. A maneira como ele disse a família deixou claro que não estava falando de Tiago. Eu conhecia aquele tom.
Era o mesmo que eles usavam quando ajudaram Raquel com a entrada da casa dela ou quando financiaram seu casamento luxuoso. Você poderia fazer tanto com esse dinheiro agora, minha mãe entrou na conversa, inclinando-se ansiosamente. Poderia ajudar sua família, pessoas que precisam hoje, não guardar tudo para algum futuro distante que pode nem. Não vou mais discutir meu dinheiro, cortei minha voz mais afiada do que eu pretendia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os dois se recostaram, o rosto do meu pai nublando-se com aquela decepção familiar que eu tinha visto tantas vezes crescendo. Minha mãe apertou os lábios naquela linha fina que sempre significava problemas. O resto do jantar passou em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo arranhar dos garfos contra os pratos. Pensei que seria o fim disso. Conhecendo meus pais, esperava que eles me dessem o tratamento de silêncio por pelo menos um mês. Era o que sempre faziam quando eu não correspondia às expectativas deles. Mas, para minha surpresa, minha mãe ligou apenas uma semana depois. Estamos tendo um jantar de família no domingo, ela anunciou, sua voz calorosa como se nada tivesse acontecido. Raquel e as crianças estarão lá também. Você tem que vir, querida. Algo no tom dela me deixou inquieta, mas concordei. Quando cheguei naquele domingo, Raquel já estava lá com seus 3 filhos, todos grudados em seus celulares como de costume. Enquanto nos sentávamos para comer, ela começou a falar sobre o aumento dos preços, contas se acumulando e como era difícil fazer as coisas funcionarem hoje em dia. Tudo está tão caro agora, ela suspirou, passando as batatas. Pai e mãe mal têm o suficiente para uma vida normal. Enquanto minha mãe enxugava os olhos com um guardanapo, falando sobre o aumento dos preços dos alimentos e das contas de luz, Raquel pigarreou e se endireitou na cadeira. Estive pensando, ela anunciou, olhando ao redor da mesa com aquela mesma expressão presunçosa que usava desde que éramos crianças. Carolina e eu deveríamos ajudar papai e mamãe financeiramente. Vou mandar R$ 2.500 todo mês. Gostaria de poder fazer mais, mas você sabe como é, sou Júlio e está trabalhando e com 3 crianças. Ela parou, deixando aquilo pairar no ar antes de se virar para mim com um sorriso que não alcançava seus olhos. Mas você, Carolina, você deveria mandar R$ 5.000 mensalmente. Como é que é? Quase engasguei com a água. Bem, faz sentido, Raquel pressionou. Você ganha muito bem no seu trabalho e só tem uma criança para sustentar. Além disso, com a sua situação, você tem outra renda agora. Meu sangue ferveu com sua cuidadosa evitação de mencionar diretamente a morte de Marcos. Eu queria gritar que era viúva, que não tinha mais a renda de um marido para contar, que a outra renda a que ela se referia era destinada ao futuro do meu filho. Mas minha mãe já estava batendo palmas de alegria e meu pai estava sorrindo como se fosse Natal. Oh, meninas, minha mãe exclamou, vocês não sabem o que isso significa para nós. Fiquei ali sentada, dividida entre raiva e descrença, observando os rostos expectantes da minha família. As palavras de recusa morreram na minha garganta. Passei a vida toda tentando ganhar a aprovação deles e aqui estavam eles, colocando um preço nisso. Tudo bem, ouvi a mim mesma dizer. Eu farei isso. A primeira transferência doeu mais. R$ 5.000 se foram com alguns cliques. Disse a mim mesma que valia a pena se significasse mais apoio familiar com Tiago. Mas essa fantasia rapidamente se desfez. Mãe, você poderia buscar o Tiago na escola hoje? Sandra tem uma consulta médica e eu tenho uma reunião tarde. Oh, querida, sinto muito, a voz da minha mãe crepitou pelo telefone. Estou com uma dor de cabeça terrível hoje. Você sabe como ficam minhas enxaquecas. Isso se tornou um padrão. Toda vez que eu precisava de ajuda com Tiago, havia uma desculpa. Minha mãe estava muito ocupada, estava cansada, tinha que fazer compras, suas costas estavam incomodando. Enquanto isso, os R$ 5.000 saíam da minha conta como um relógio todo mês. Numa quinta-feira particularmente frustrante, depois que minha mãe alegou não poder cuidar de Tiago porque poderia estar ficando doente, liguei para Sandra em desespero. Claro que vamos buscá-lo, Sandra disse sem hesitação. João já está a caminho da escola. Ele adora as conversas deles no carro. Tiago tem contado tudo sobre o projeto de ciências deles. Desliguei o telefone e sentei na minha mesa, lutando contra as lágrimas.
R$ 5.000 por mês me compravam nada além de desculpas da minha própria mãe, enquanto minha sogra largava tudo para ajudar sem pedir um centavo. Dezembro chegou de repente naquele ano. Sempre passávamos o Natal na casa dos meus pais. Era tradição. Toda a família se reunia lá, trocando presentes, compartilhando refeições, fazendo memórias. A ligação veio exatamente uma semana antes do Natal. Eu estava ajudando o Tiago com o dever de casa quando meu telefone acendeu com o número da minha mãe. Carolina, querida, ela começou, usando aquele tom meloso que sempre precedia más notícias, sobre a véspera de Natal, decidimos fazer algo diferente este ano. Vamos ter uma festa só para adultos, sem crianças. O lápis que eu estava segurando se partiu na minha mão. O quê? É que queremos fazer algo mais sofisticado este ano, minha mãe continuou, como se estivesse discutindo algo tão trivial quanto mudar os planos do jantar. Você sabe, vinho, conversa de adulto. Mas é Natal, protestei, me afastando para que Tiago não pudesse ouvir. O que eu devo fazer com o Tiago? Oh, isso é fácil, ela respondeu, sua voz leve e displicente. Você pode deixá-lo com Sandra e João. Eles adorariam ficar com ele, tenho certeza. Você aparece por volta das 19 horas. Depois de desligar, olhei para Tiago, que ainda estava trabalhando em seus problemas de matemática, completamente alheio ao fato de que sua avó acabará de desconvidá-lo do Natal. Meu coração doeu ao vê-lo concentrado em suas tabelas de multiplicação, com a língua para fora, exatamente como Marcos costumava fazer. Passei a semana seguinte debatendo o que fazer. A ideia de comemorar sem Tiago parecia errada, mas pular o Natal em família inteiramente parecia dramático demais. Finalmente, cheguei a um compromisso. Deixaria Tiago com Sandra e João por algumas horas, faria uma aparição na casa dos meus pais para trocar presentes e cumprimentos, e então voltaria para comemorar adequadamente com meus sogros e meu filho. Na véspera de Natal, estacionei em frente à casa dos meus pais, sozinha, com uma sacola de presentes cuidadosamente embrulhados na mão. A entrada estava cheia de carros, mais do que o habitual para nossas reuniões familiares. Caminhando até a porta da frente, pude ouvir risadas e música natalina se espalhando pelo ar frio de dezembro. Abri a porta e o mundo pareceu inclinar-se de lado. A casa estava lotada de parentes, tias, tios, primos. Mas não foi isso que me fez parar. Ali, correndo pela sala de estar com coroas de papel na cabeça, estavam os 3 filhos de Raquel. E perto da árvore de Natal, avistei os filhos da minha prima Linda se servindo de biscoitos. Mais crianças apareceram no meu campo de visão, os gêmeos do meu primo Marcos, o adolescente da minha prima Susana. A sala de repente pareceu quente demais, apertada demais. Fiquei parada na porta, a sacola de presentes pendendo frouxamente da minha mão, enquanto a realidade da situação afundava. Isso não era uma festa só para adultos. Era uma festa onde apenas meu filho não era bem-vindo. Fiquei congelada na entrada, minha mente lutando para processar a cena diante de mim. Minha tia Dalva foi a primeira a me ver. Carolina, querida, ela correu para me abraçar, então olhou ao redor expectante. Onde está o pequeno Tiago? Não me diga que ele está doente na véspera de Natal. Antes que eu pudesse responder, meu primo Pedro interveio. Cadê nosso cientistinha favorito? O Lucas está querendo mostrar para ele o novo kit de química. Mais parentes se reuniram ao redor, todos fazendo a mesma pergunta: onde estava Tiago? Por que eu tinha vindo sozinha? Cada pergunta parecia uma faca se torcendo no meu estômago. Não conseguia formar palavras, não conseguia explicar o que eu mesma não entendia. Através da multidão, avistei minha mãe na cozinha, arrumando biscoitos em uma bandeja com tema natalino, como se tudo estivesse perfeitamente normal. Como se ela não tivesse acabado de excluir seu único neto de uma celebração familiar. Com licença, consegui dizer, passando pelos meus parentes preocupados. Meus pés me levaram até a cozinha no automático, a raiva crescendo a cada passo. Mãe, disse, minha voz baixa e controlada, podemos conversar em particular? Algo no meu tom fez ela largar a bandeja. Levei-a para o corredor, longe de olhos e ouvidos curiosos. Você me disse que isso era uma festa só para adultos, falei, lutando para manter minha voz firme. Você especificamente me disse para não trazer o Tiago. Então por que os filhos da Raquel estão aqui? Por que todas as crianças dos primos estão aqui?
Minha mãe ajeitou seu suéter de Natal, evitando meu olhar. Bem, isso é diferente. Diferente como? Essas crianças, ela disse, gesticulando vagamente em direção à sala de estar, sabem como se comportar em reuniões formais. São bem educadas. Olhei para ela incrédula. Bem educadas? O Tiago é uma das crianças mais educadas que conheço. Os professores dele sempre elogiam seu comportamento. Sandra e João sempre dizem, ó, Sandra e João, minha mãe interrompeu, revirando os olhos. Eles mimam ele, encorajam todas aquelas perguntas sem fim. As outras crianças, ela continuou, elas merecem estar aqui mais. Elas sabem o seu lugar. Como se fosse uma deixa, uma comoção irrompeu da sala de jantar. O filho mais novo de Raquel, Kevin, tinha agarrado um punhado de ovos recheados e estava jogando-os em sua irmã. Os ovos voaram pela sala, espirrando no novo vestido de Natal de Emily enquanto ela gritava. Virei-me de volta para minha mãe, erguendo uma sobrancelha. Sim, posso ver claramente seus modos superiores em exibição. O rosto da minha mãe endureceu. Isso é só crianças sendo crianças. Mas quando Tiago faz perguntas sobre como as coisas funcionam, isso é um comportamento inaceitável. Não seja tão dramática, Carolina. Ele está ótimo com Sandra e João. Estou indo embora, anunciei, virando em direção à porta. Vou voltar para o meu filho. Minha mãe deu de ombros, examinando suas unhas. Tudo bem, vá embora se quiser fazer uma cena. Mas coloque seus presentes debaixo da árvore primeiro. Vamos abri-los depois do jantar. Algo estourou dentro de mim enquanto eu ficava ali, observando o dar de ombros displicente da minha mãe. Antes que pudesse pensar duas vezes, caminhei até o centro da sala de estar. Limpei minha garganta alto, o som cortando a música natalina e as conversas. Cabeças se viraram, conversas morreram no meio da frase, e de repente todos os olhos estavam em mim. Vários de vocês perguntaram por que vim sozinha esta noite, comecei, minha voz mais forte do que eu esperava. Porque o Tiago não está aqui celebrando o Natal com sua família. Raquel começou a se mover em minha direção, mas ergui a mão. Deixe-me terminar. Estou aqui sozinha porque há uma semana minha mãe ligou e me disse que esta era uma festa só para adultos. Fui especificamente instruída a não trazer o Tiago. O quê? A voz da tia Dalva cortou o silêncio. Mas todas as crianças estão aqui, tio Estevão acrescentou, parecendo confuso. Minha mãe deu um passo à frente, o rosto vermelho. Carolina, este não é o momento, eu acho que este é exatamente o momento, continuei, minha voz aumentando ligeiramente. Porque, vejam bem, não havia realmente uma proibição de crianças. Havia uma proibição de uma criança. Minha criança. Meu filho, que aparentemente não é bom o suficiente para a celebração de Natal desta família. A sala explodiu em murmúrios. Vi rostos chocados, olhares de desaprovação dirigidos aos meus pais e crianças confusas observando o drama adulto se desenrolar. Mas essa nem é a melhor parte, mas não havia humor nisso. Enquanto meu filho não é bom o suficiente para comparecer ao Natal, eu aparentemente sou boa o suficiente para enviar aos meus pais R$ 5.000 todo mês. E a Raquel aqui envia 2.500. A cabeça de Júlio, marido de Raquel, virou-se bruscamente. Espera, o quê? Que R$ 2.500? A cor sumiu do rosto de Raquel enquanto Júlio se virava para ela. Você está mandando dinheiro para seus pais todo mês? De onde? Nossa conta mal cobre as contas como está. A compostura de Raquel rachou. Seu rosto ficou vermelho enquanto ela olhava entre nossos pais e seu marido. Eu nunca realmente enviei nenhum dinheiro, ela gaguejou. Mamãe e papai me pediram para dizer que eu estava mandando 2.500 para que a Carolina concordasse em ajudá-los financeiramente. Eles disseram que se ela pensasse que eu estava contribuindo também. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Observei a compreensão surgir nos rostos dos meus parentes enquanto eles juntavam as peças do que tinha acontecido, como meus pais e minha irmã tinham me manipulado para sustentá-los enquanto simultaneamente excluíam meu filho dos eventos familiares. Você está me dizendo, a voz da tia Carla soou, nítida e clara, que vocês deram um golpe na própria filha para tirar milhares de reais dela? Vocês não passam de golpistas, usando a própria filha como um caixa eletrônico enquanto tratam o neto dela como lixo.
Isso é baixo, até mesmo para vocês dois. A sala explodiu em vozes sobrepostas, algumas expressando nojo, outras exigindo explicações. Raquel estava tentando se explicar para um Júlio cada vez mais irritado, enquanto meus pais ficaram ali parados, sua fachada cuidadosamente construída desmoronando ao seu redor. Levantei minha mão, silenciando as discussões em andamento ao meu redor. Tenho mais uma coisa a dizer. A sala ficou quieta novamente, todos os olhos voltando para mim. Mamãe e papai ficaram congelados perto da árvore de Natal, seus rostos pálidos. Raquel ainda estava tentando se explicar para Júlio, mas até eles pararam para ouvir. A partir deste momento, disse, minha voz firme e clara, não enviarei mais nenhum dinheiro a vocês e não manterei nenhum relacionamento com vocês ou com a Raquel. Acabou. Sem esperar por uma resposta, virei-me e saí, deixando a sacola de presentes ao lado da porta. O som da porta se fechando atrás de mim pareceu final, como o fim de um capítulo que deveria ter terminado há muito tempo. Sentada no meu carro, peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Com alguns toques rápidos, cancelei a transferência mensal para a conta da minha mãe. Foi como cortar uma corrente que eu vinha arrastando atrás de mim por meses. A viagem até a casa de Sandra e João pareceu durar para sempre e nenhum tempo ao mesmo tempo. Quando estacionei na garagem deles, pude ver Tiago pela janela, ajudando Sandra a decorar biscoitos de Natal. A visão dele, feliz e amado, trouxe lágrimas aos meus olhos. Passamos o resto do Natal com Sandra e João, decorando biscoitos, cantando canções natalinas e observando os olhos de Tiago brilharem enquanto ele ajudava João a arrumar o presépio. Isso, percebi, era como uma família deveria ser. Na manhã seguinte, enquanto Tiago ainda dormia, rodeado pelos presentes que o Papai Noel tinha trazido, meu telefone tocou. Era a tia Carla. Você pode querer ouvir como as coisas terminaram ontem à noite, ela disse sem preâmbulos. Depois que você saiu, foi como se uma represa tivesse quebrado. Tio Miguel se levantou e disse que não podia ficar na casa nem mais um minuto. Então tia Maria e tio Estevão seguiram. Logo, todos estavam pegando seus casacos e crianças. Escutei enquanto ela descrevia como os parentes tinham saído em massa, nem sequer se preocupando em dizer adeus aos meus pais. Alguns aparentemente tinham feito comentários muito altos sobre comportamento manipulador e vergonha familiar enquanto saíam. E o Júlio? Perguntei baixinho. Oh, querida, ele estava furioso. Arrumou as crianças ali mesmo, disse a Raquel que precisava de um tempo para pensar sobre o casamento deles. Disse que estava levando as crianças para a casa dos pais dele no Natal. Pude ouvi-la tomar um fôlego profundo. Eu quero que você saiba, Carolina. Estamos todos do seu lado. O que eles fizeram com você e o Tiago é imperdoável. Depois de desligar, sentei na minha cama, processando tudo. Meu telefone começou a vibrar com notificações. Mensagens de texto da mamãe, do papai e de Raquel. Todas diziam variações da mesma coisa, sentimos muito. Estávamos errados. Por favor, fale conosco. Podemos explicar. Li cada mensagem uma vez, então as arquivei sem responder. A semana entre o Natal e o Ano Novo passou em um borrão tranquilo. Tiago e eu passamos noites quietas com Sandra e João, jogamos jogos de tabuleiro, assistimos a filmes de férias e desfrutamos do simples prazer de estar com pessoas que realmente nos amavam aos dois. Então, na manhã de véspera de Ano Novo, a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi mamãe e papai parados na minha varanda, segurando um grande pacote elaboradamente embrulhado. Meu coração bateu contra minhas costelas enquanto eu debatia se deveria abrir a porta. Carolina, sabemos que você está em casa, mamãe chamou, sua voz abafada através da porta. Por favor, só queremos conversar. Após um momento de hesitação, abri a porta, mas fiquei firmemente na entrada, bloqueando sua passagem. Eles pareciam menores de alguma forma, menos intimidantes do que tinham sido uma semana atrás. Trouxemos isso para o Tiago, papai disse, estendendo o pacote. Através do papel de embrulho, pude ver o logotipo de uma loja de eletrônicos cara. Ele não precisa disso, respondi, sem fazer nenhum movimento para pegar o presente. Por favor, Carolina, mamãe deu um passo à frente. Sabemos que erramos. A maneira como tratamos o Tiago, a manipulação com o dinheiro, estamos realmente arrependidos.
E queremos que você saiba, papai acrescentou rapidamente, que isso não é sobre o dinheiro que você estava nos enviando. Realmente nos sentimos terríveis por tudo. Estudei seus rostos, procurando por sinceridade. Vocês estão arrependidos porque perceberam que o que fizeram foi errado, ou estão arrependidos porque a família inteira sabe o que vocês fizeram e não fala mais com vocês? Eles trocaram olhares e, naquele breve olhar, eu tive minha resposta. Acho que vocês deveriam ir embora, disse baixinho. Eu não acredito em vocês. Não confio em vocês. Não mais. Mas somos família, mamãe protestou, lágrimas se formando em seus olhos. Não, balancei a cabeça. Família não manipula um ao outro. Família não exclui uma criança do Natal. Família não trama e mente para conseguir dinheiro. O que vocês fizeram, isso não é família. Eles foram embora eventualmente, ainda segurando o presente indesejado, seus pedidos de desculpa seguindo-os enquanto caminhavam até o carro. Observei-os partir, sentindo não tristeza, mas alívio. Nos meses que se seguiram, mantive minha decisão. Não atendi suas ligações nem respondi às suas mensagens. Raquel tentou entrar em contato também, mas bloqueei seu número. O dinheiro que eu tinha enviado aos meus pais foi para o fundo universitário de Tiago. A coisa engraça sobre cortar pessoas tóxicas da sua vida é quanto espaço isso abre para que relacionamentos melhores cresçam. Tia Carla começou a nos convidar para o jantar de domingo. Tio Miguel e sua esposa nos convidavam para churrascos onde Tiago podia brincar com seus primos. Todos faziam questão de incluí-lo, perguntando sobre seus interesses, encorajando suas perguntas. Mãe, por que a piscina do tio Miguel tem aquele cheiro engraçado? Tiago perguntou numa tarde de verão. Isso é o cloro, amigão, tio Miguel respondeu antes que eu pudesse, lançando-se numa explicação sobre tratamento de água e reações químicas que deixou Tiago fascinado. Observei meu filho florescer com a atenção e o amor de membros da família que realmente queriam conhecê-lo, não mudá-lo. Ele começou a chamar Sandra e João exclusivamente de vovó e vovô agora, e eles continuaram sendo nossas rochas, nosso porto seguro em qualquer tempestade.